Paz do Senhor Jesus Cristo. Essas mensagens aqui, elas são de improviso, elas são de inspiração. Me vem uma palavra, me vem uma mensagem, me vem um contexto. E dentro desse contexto, dentro dessa mensagem, dessa inspiração, eu busco trazer a doutrina do reino e da justiça de Deus para libertação, cura e salvação da alma em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador e Senhor. E tanto em sua morte como em sua ressurreição, tanto no arrependimento, como na conversão, como na confissão dos pecados, das iniquidades, no perdão, na justificação, na redenção que há no corpo de Cristo, que foi esmagado, que foi morto, que foi ferido pelas nossas transgressões, e a vida eterna que está na sua ressurreição, confirmando que a doutrina de Cristo é a verdade, é o caminho da vida eterna. Aqui é diferente se você for pregar numa congregação, onde você passa ali um tempo meditando sobre o texto. Tem a tecnologia, algumas igrejas têm quando tem um telão, tem uma TV onde quem está pregando ele fala um versículo e a pessoa que está no som coloca o versículo, tanto para ele ler como para os ouvintes, caso seja uma mensagem online, Mas aqui não. Aqui me vem alguma coisa, alguma coisa que eu já vivi ou que outra pessoa viveu, mas geralmente são dentro do meu contexto de realidade. Teve uma situação que uma pessoa na congregação, e ele assim não tem assim tanta oportunidade. Na realidade ele não tem nem oportunidade nenhuma, para ser sincero, porque até para ler uma revista na escola bíblica ele já foi impedido, Só de ler a revista, de comentar, então nem se fala. De pregar, de ter oportunidade assim, nem se fala, Então, você assim, certas denominações, congregações, você não ter aceitado assim Cristo ali, não ter sido batizado ali, você não ter parentesco humano, você não ter assim um pai que é pastor, um tio que é pastor, sabe? Então passa muita luta, E do contexto que Deus tirou ele, e ainda tem tirado, Porque tem que se perseverar até o fim aí na conversão, no arrependimento, na confissão em Cristo como único Senhor e Salvador, não só em palavras, mas em obras também, Que a fé sem obras ela é morta. A fé não é demonstrada pelo que se pensa, mas pelo que se demonstra no dia a dia, Abraão demonstrou sua fé quando ele foi sacrificar o seu filho Isaac. Quando o Senhor pediu o seu filho, ele obedeceu. Então a fé ela é demonstrada não por saber de fé, não por saber explicar a fé, mas por obedecer a palavra de Deus, Então, quando você obedece a palavra de Deus, é notório, Ainda que você não faça algo para o homem em si ver, para você ser louvado, honrado, glorificado, mas vai ser percebido de alguma maneira, Não há como esconder a luz,
Quando a luz chega, as trevas saem. E o Senhor Jesus é a luz que traz sabedoria e ciência, e conselho e fortaleza, e conhecimento e temor de Deus, né? Para se apartar do mal. Então, quando você está congregando em lugares assim, onde todo mundo ali é primo, é tio, né? Quase todo mundo ali é parente, quase todo mundo ali se conhece ali desde criancinha, alguns se conhecem já desde quando estava na barriga da mãe, né? Pais que se conhecem há muitos anos, que são amigos, que começaram no ministério juntos ali, novos convertidos, depois se tornaram auxiliares, depois diáconos, depois presbíteros, evangelistas, pastores, missionários, pregadores, cantores. Então aí esse povo assim vai tomando conta, né, do ministério, da congregação, né? Aí eles vão tendo filhos, vão tendo netos, né? Aí as oportunidades ficam ali mais ali para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, né? Aquela coisa toda, né? Você quer ter oportunidade numa congregação, casa com a filha do pastor, casa com o filho do pastor, com a sobrinha do pastor, com o sobrinho, com o primo, né? Você que vem de fora, quer ter uma oportunidade assim, em algumas denominações, tem que casar com os parentes ali, dos líderes ali. Aí rapidinho você começa a pregar, começa a cantar, enfim, né? Pessoas que estão buscando louvor e honras e glórias humanas, né? Porque a pessoa não busca um relacionamento para ter oportunidade dessa maneira, né? Isso são alianças políticas, que até no Velho Testamento já tinha ali esse tipo de aliança política, né? Os reis, os príncipes, geralmente não se casavam por amor nem por respeito à sua esposa ou seu marido. Eles se casavam por alianças políticas, né? Por poder político. Então, algumas pessoas se casam, né? Tem relacionamentos por política, mas não no contexto assim do judiciário ou legislativo, parlamentar assim, para ser presidente de uma nação, mas no contexto denominacional, para ter algum tipo de evidência, algum tipo de poder na congregação. Aí faz esse tipo de aliança, né? Se envolve com uma pessoa, mas por esse tipo de interesse que é do mundo, né? Existe esse tipo de interesse eclesiástico, existe interesse político, existe interesse financeiro, né? A pessoa busca tá num relacionamento para se dar bem, até em relação à amizade, né? Pessoas que buscam ter amizade com pessoas que podem ajudá-las, né? Não por amizade sincera, mas sempre ter interesse. Eu lembro de uma família a qual eu conheço há muitos anos, né? Fizemos muito trabalho de evangelismo, eu e o homem da casa, né? E muitos anos nós não se víamos. E a esposa ali, né? Querendo pregar, pregando, tal, sendo pregadora, aquela coisa toda. Um dia ela chegou em mim e falou se precisar de uma pregadora para mim agilizar ela ali, que, né? Tipo, falar para convidar ela, que ela também falaria para me convidar. Eu não sou dessa linha. Eu acredito que ela andou comigo, apesar de ser mais o marido ali, de ter andado mais comigo, né? Eu acredito que ele nunca falaria uma coisa dessa comigo, me conhecendo. E ela veio falar comigo, né? Para me indicar ela, que quem sabe ela também me indicaria, né? E comigo essas coisas não funcionam. Enfim, aí passou-se um tempo, ficamos muito tempo sem se ver e tal. Aí apareceu lá na congregação onde eu congrego hoje. Isso já tem um certo tempo. Aí ela me viu, o pai não falou comigo, ele também assim, estava bem diferente, né, de quando eu conheci eles, né? Mas tudo bem, dei ali a paz do Senhor e tal. Aí veio um irmão, esse irmão ele é o pastor Mazinho, um irmão muito usado tal, na palavra de Deus, na revelação, enfim, cantar e tantas coisas. Um homem tem assim, uma bagagem, uma experiência. E ele tinha um trabalho ali na congregação, né? Toda quinta-feira, se não me falha, toda sexta-feira à tarde ele um trabalho de libertação, enfim. Aí eles mal conversando comigo, esse casal, quando ele tava saindo no carro dele, ô pastor Mazinho, tudo bem, não sei o que e tal, e ele dentro do carro.
E ela, vai almoçar lá em casa, passa lá em casa para almoçar, e aquela coisa toda e tal. E eu percebi que ele percebeu, né? Que ali não era o interesse ali dele almoçar para ter comunhão, né? Aquele interesse assim de fazer amizade, ser convidado para o trabalho, ser chamado para pregar. E como ele prega ainda, já pregou em vários lugares, ainda prega, tal, aquela coisa toda, né? Poder ali indicar ela, aquela coisa toda, né? Aí não, tal, ele nem... Eu percebi que ele nem deu muito interesse assim na hora, assim, beleza? E ele foi embora no carro dele, né? Então, hoje em dia, assim, no meio denominacional, assim, dos evangélicos mesmo, dos evangélicos, Assembleia de Deus, tem muito isso, né? Um pastor, ó, você convida meu filho para pregar, depois eu convido o seu. Você convida minha sobrinha, eu convido a sua, né? Então, você convida meus parentes, eu convido os seus, né? Você me convida para pregar na sua igreja, aí, né? Depois eu te convido para pregar na minha, né? Que a igreja é deles, aquela coisa toda, né? Nessa hora não é a igreja, não é do Senhor Jesus Cristo, enfim. Mas aí vai. Aí, esse irmão, né? Chegando ali, sem parentes, sem amigos, sem ninguém, mas buscando a Deus, se consagrando. E a igreja do Senhor, ela percebe, ela sabe quem está buscando a Deus, quem está se consagrando, né? O Espírito Santo vai testificando. Aí teve uma festa, né? Teve uma festa de adolescente nesse lugar. E o líder dos adolescentes em geral mal fala com ele, né? Da parte do Senhor assim normal, mas não conversa nem nada, não tem muita ideia com ele. E tem as oportunidades lá para pregar, para dar saudação, enfim, para cantar, tem outros trabalhos, em outras denominações. Tá aí tudo bem, glória a Deus. Aí teve um trabalho de uma festa, e nessa festa tem muitos adolescentes ali manifestando espíritos, demônios, né? Manifestando demônio mesmo, né? Mas não era todos, eu vou chegar lá. Aí começou a manifestar os demônios, aí teve o culto, né? Era culto dos adolescentes, né? Onde paga o cantor, paga o pregador, né? Essa galera assim que vai fazendo dinheiro e tal. Aí terminou o culto, esse irmão tá na porta da saída, né? Esse irmão assim mais simples, assim, né? Que não tem oportunidade nessa coisa toda ali, né? Mas buscando a Deus, tal, se consagrando a Deus. Esse irmão tá na porta, tal, e vendo, né? As jovens manifestando demônio lá na frente. Acabou o culto. Essas partes não grava, né? Não bota no YouTube, não bota no Face, né? Mas tudo bem. Aí ele tá lá olhando, né? E meditando na palavra de Deus. Aí ele viu que o líder estava na outra porta. Tem duas portas lá. Aí ele viu que o líder, e tinha um jovem conversando com o líder, né? Aí essa pessoa viu quando o líder apontou para ele, né? E o jovem olhou e veio na direção desse rapaz. Aí, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Não, porque tem umas jovens manifestando demônio lá fora, lá no ônibus lá, e o irmão ali, o líder tal, pediu para chamar o irmão, para o irmão expulsar os demônios lá. Então estavam já um pessoal dentro da congregação, e tinha outras que estavam manifestando fora da congregação, né? Que acho que não conseguiria expulsar demônio, e alguns não eram demônio. Tipo assim, a menina vinha a outra manifestando demônio, e ela começava a gritar e chorar também, mas mais compadecendo da amiga, da coleguinha, do que realmente manifestando demônio. Porque ele foi lá, né? Já tinha os irmãos expulsando demônio, e tinha outras jovens que não era demônio, era só histeria mesmo, a menina desesperada. Aí ele começou, ó, você não está endemoniado, você não tem demônio, para de chorar que você está atrapalhando os irmãos a expulsar demônio. A menina parava normal, começava a se acalmar, e ele foi acalmando, né? Algumas que não estavam manifestando, e tinha outras que realmente estavam manifestando demônio. Enfim, aí eu fico meditando, né? Fiquei meditando sobre isso, né? Teve a festa lá, estavam os pregadores, estavam os cantores, né? Pessoas supostamente ungidas, cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus, né? Por que não chamou os pregadores lá? Por que não chamou os cantores para expulsar os demônios? Por que nessa hora não chama lá os ungidos lá, o cheio do poder e o cheio de autoridade, para expulsar o demônio? Não. Foi chamar o irmão lá, que não tem oportunidade para pregar, não tem oportunidade para ensinar, não tem oportunidade nem para ler uma revista de escola bíblica, né? Nessas coisas assim de evidência, assim, né? Não tem oportunidade, é só ali
pros parentes, pros colegas, né? Pros pregadores X e Y ao quadrado, aquela coisa toda. Que tem o crente, o super crente, tem o mais que crente, né? Tem aí até crente saiadinho, né? Explode aquele poder todo ali no público. Mas na hora de expulsar os demônios ali, sai voado, sai fora. E não foi só essa vez não, tem outras vezes também que já teve outras vezes dessa pessoa tá lá orando na congregação. É interessante que hoje estão chamando para orar lá de noite, né? Esse irmão ele começou lá a orar, não tinha ninguém orando lá, né? E até criticavam ele, né? Falando que ele querendo ser mais santo que os outros, falando, reclamando que ele estava toda hora lá na igreja orando, né? Que não precisava orar daquele jeito, que tinha que orar em casa, que não precisava orar na congregação. Agora estão orando lá de noite e falando para as pessoas ir lá orar. É interessante, quando ele estava lá orando, falava para orar em casa. Agora ele está orando em casa, está falando que ele tem que orar lá. Entendendo? Então já teve outras vezes, ele está lá orando, buscando a Deus, né? E o obreiro chegar nele, né? Uma pessoa, irmão, tem uma pessoa lá fora, lá, com demônio lá, tem como o irmão lá orar lá para expulsar. É interessante que os irmãos diácono, presbítero, poderiam impor as mãos lá e orar e expulsar, não, vai chamar ele. Esse irmão é mal considerado membro. Ele é mal considerado até nem congregado, às vezes ele é considerado lá por alguns, virar membro, entendeu? Mas na hora que manifesta demônio, né? Na hora que manifesta os espíritos malignos, vão lá chamar ele, né? E é interessante que já aconteceu uma vez, dele estar no pátio ali da igreja, aí uma pessoa dentro da congregação, na parte da manhã, manifestou um espírito lá, e o irmão, né, tem uma mulher lá que ela está com demônio, irmão, e o irmão auxiliar, entendeu? O irmão auxiliar, não sei, acho que até diácono. Aí ele foi lá, e na hora que ele foi orar, o irmão saiu fora. Ao invés do irmão estar lá, ao menos para dar uma assistência, ele, não, irmão, é essa aí. Ele deixou lá e sai fora. Entendeu? E orou ali e expulsou aqueles espíritos, né? Nessa hora, por que não chama lá os presbíteros, chama lá os pastores, por que não chama lá os dirigentes, por que não chama os líderes? Por que não chama os professores de escola bíblica? Por que não chama os coordenadores? Por que não chama os líderes de departamento? Por que não chama os filhos dos pastores? As filhas, os sobrinhos? Por que não chama os primos? Por que não chama os tios? Né? Por que não chama ali aquela galera ali, aquele pessoal que já nasceu ali? Quem sabe nunca se desgarrou da congregação, porque tá ligado com Cristo, é mais do que tá numa congregação, numa denominação. Por que não chama ali os parentes? Por que não chama ali os amigos, né? Por que não chama aqueles que toda hora estão tendo oportunidade para pregar, para cantar, para falar? Por que não chama essas pessoas que estão sempre ali em evidência, no YouTube, no Face, na internet? Por que não chama essas pessoas que pode falar o tanto que quiser, que não dá nada, que a gente mal pega o microfone e já fala que já deu tempo, às vezes está ligado na mensagem, está ligado no tempo, mas quando é um filho de um obreiro, de uma obreira, aí não tem esse tipo de julgamento, né? É interessante que esse irmão, ele orando, né, buscando a Deus, chegou um obreiro nele, né, querendo conversar com ele, aí falando assim com ele, esse irmão, o irmão fica orando aqui na igreja aqui, assim, direto assim, irmão. As pessoas pode pensar, pode falar que o irmão é vagabundo, né? Olha o vagabundo aí que só fica orando, porque não vai trabalhar. Falou assim pra ele, né? Aí o irmão percebeu que era ele que estava com esse pensamento, né? Aí esse irmão tem uma esposa e tem uma filha. Falou assim, pois é, irmão, mas é por causa do vagabundo que está orando aí, que o ladrão não estrupa a sua esposa, não violenta a sua filha, que a sua esposa, sua filha vai e volta para um lugar e Deus dá livramento, por causa do vagabundo que está aí orando, intercedendo pela sua esposa, intercedendo pela sua filha. O irmão vai e volta do serviço,
O ladrão não pega, não rouba, não mata, destrói por causa do vagabundo que está orando, intercedendo pela sua vida, pela vida da pessoa que está falando, né? Então a pessoa está ali intercedendo pela vida da pessoa, pela família da pessoa. Deus está dando livramento, está dando escape do roubo, do furto, do estupro. Mas é vagabundo, né? Porque ficar orando, buscando a Deus, é ser vagabundo. Isso um presbítero falou, isso um líder de jovens, né? Uma referência até na congregação, não dos dias atuais, enfim, para ficar bem claro. Isso aconteceu um certo tempo atrás. Mas na hora que as coisas complicam, na hora que as coisas ficam difíceis, aí procura esse irmão. Já teve situações de pessoas procurar ele para certas coisas. Falou, não, irmão, procura o pastor, né? Fala com o líder. E a pessoa, não, irmão, eu falo com o irmão, eu quero conversar com o irmão. Não só nesse lugar que ele congrega agora, até em outro lugar. Ele congregava em um lugar e ali ele, geralmente as pessoas, quando vai ter oportunidade para falar na denominação, as pessoas avisam antes, não, irmão, você vai falar, tal, não sei o que. Com esse irmão não era assim não, com esse irmão era na hora. Mas foi bom para ele, porque pode chamar ele qualquer hora que ele vai ter a palavra de Deus. Com certeza ele vai ter a mensagem do reino e da justiça de Deus. Às vezes chamava fulano não queria ir, o fulano faltava. Aí quando não tinha mais ninguém, vamos supor que o nome dele é Wesley, vamos supor, só supondo que o nome dele... Aí via que o Eduardo não quis falar, a Fernandinha não veio, aí a dirigente ficava sem jeito. Wesley, vem aqui dar uma palavra, Wesley, vem dar um testemunho, né? Então, aí ele aprendeu que ele deve sempre estar preparado para qualquer embate, né? Qualquer luta espiritual, seja de pregação, de oração, ou mesmo para expulsar um demônio. E as pessoas ali notando, né? Interessante que as pessoas mais simples, entre aspas, elas notam, né, o chamado, elas notam a vocação, mas às vezes alguns líderes, alguns professores, alguns pastores, eles estão cegos, né? Eles estão surdos, né? Parece que eles não conseguem ver ou não conseguem ouvir, ou dão uma de cego, ou uma de surdo, ou uma de João sem braço, né? Então a gente vive num contexto que a acepção de pessoas ela é notada, mas algumas pessoas não se arrependem, não se convertem das suas acepções de pessoas, né? Elas negam as evidências do Espírito Santo. O Senhor Jesus falou para os fariseus e saduceus de sua época, para os fingidos, para os falsos, para os hipócritas, para os que buscavam glória, honra e louvores do mundo, de Roma, que buscavam consolar as viúvas por causa da herança, que estavam ali por causa do ouro e da prata, né? O Senhor Jesus falou assim, se vocês não creem, é porque eu estou falando, então creia pelas obras. E as obras que o Senhor Jesus está falando eram os sinais, os prodígios, as maravilhas e os milagres que eles mesmos, os fariseus saduceus, pregavam, ensinavam, sabiam que só o Messias poderia dar vista aos cegos, só o Messias poderia fazer os mudos falarem, os surdos ouvirem, só o Messias poderia curar os enfermos e doentes. E estava nas Escrituras, as obras que Cristo estava fazendo, estava nas Escrituras. Já estava revelado nas Escrituras. Era só olhar para Cristo e olhar para as Escrituras. Olhar para as Escrituras e olhar para Cristo. E ver que as Escrituras falavam de Cristo e Cristo falava das Escrituras. Que as Escrituras e Cristo são um. O Velho e o Novo Testamento são um. O Novo e o Velho Testamento está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne. E a palavra de Deus se fez carne. E vimos a sua palavra no seu Filho. Perguntaram para o Senhor Jesus, mostra-nos o Pai.
O Senhor Jesus, ele disse, tem me visto, tem andado comigo há tanto tempo e ainda não viste o Pai? Quer conhecer o Pai que está no céu? Conheça Cristo. Quer conhecer Cristo? Conheça as Escrituras. Quer conhecer as Escrituras? Conheça a Cristo. Quer conhecer Deus Pai? Conheça a Cristo. Quer conhecer Cristo? Olhe para as Escrituras, porque as Escrituras testificam de Cristo. Então, eles sabiam que aquelas obras só poderiam ser feitas pelo Messias, mas eles estavam tão apegados à glória, à honra, a louvores humanos, eles estavam tão impregnados em receber glórias de homem, que rejeitaram da glória a Cristo, da honra a Cristo, da louvor a Cristo. Quando Deus está levantando alguém, tem algumas pessoas que elas estão tão inflamadas da glória, da honra, do louvor, da denominação, da congregação, da festa, do congresso, dos púlpitos, da religião, está tão inflamado disso, que eles não conseguem dar louvor e dar honra e dar glória a quem Deus está levantando. Ficam enciumados, ficam com inveja e querem matar essa pessoa. A Bíblia diz que quando Deus começou a levantar Davi, Saul quis matar Davi, mas só que não pôde matar Davi, porque sobre Davi estava a promessa de Deus. E a promessa de Deus ninguém pode matar. Ninguém pode destruir a promessa de Deus. Ninguém pode roubar de alguém a promessa de Deus. Porque quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre aquela promessa. A própria pessoa em si, quando se é fiel a Deus, quando se é obediente a Deus, a própria pessoa se torna a promessa de Deus. Deus não quer só cumprir a sua promessa na sua vida. Deus quer que você seja a própria promessa. Deus não quer somente abençoar a sua vida. Deus quer que vocês sejam a bênção de Deus onde quer que vocês estejam. Quando alguém está esperando um cônjuge, e esse cônjuge é uma promessa de Deus, é alguém abençoado por Deus, naquele momento que aquela pessoa recebe uma esposa, um marido abençoado, aquilo se torna a promessa de Deus. Você é uma promessa de Deus para uma jovem. Você é uma promessa de Deus para um jovem. Alguém é uma promessa de Deus para um casamento. Quando uma pessoa se torna um bom líder, aquela pessoa se torna a promessa de Deus para aquela geração. Deus fez promessa a Davi, mas Davi também foi uma promessa para o povo de Israel, pois Davi nunca perdeu peleja contra os filisteus. Então, através da promessa de Deus na vida de Davi, Davi se tornou a promessa de Deus para o povo de Israel. Deus fez uma promessa de salvação, de cura e de libertação da alma humana. Quando ele enviou a Cristo, se cumpriu a promessa. Em Cristo, como único Senhor e Salvador da alma, se cumpre a promessa de Deus, de resgate, de redenção
aleluia, entre o homem e Deus. Deus fez de Cristo a reconciliação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Cristo, ele é a promessa, mas ele também é a bênção, porque Cristo é vida eterna. E é isto que Deus quer fazer na sua vida. Deus, ele tem promessas para a sua vida em Cristo, mas Deus quer também que você se torne a promessa de Deus para a vida de alguém. Deus quer que você se torne a promessa dele para algum lugar onde as pessoas precisam de libertação, de cura e de salvação da alma. Vai haver lutas, vai haver diversidades, vai haver inveja, vai haver traições, vai haver calúnias, vai haver injúrias, vai haver perseguições, vai vir aflições, vai vir angústias, vai vir opressões. Mas em tudo isso, Deus está contigo, porque é através dessa forma de lutas, de adversidades, que não só você vai recebendo a promessa de Deus, mas você vai se tornando a promessa de Deus para esta geração, ou se Cristo não voltar, para a próxima geração. Em algumas vezes, Deus prepara alguém não para o tempo de agora, mas para o tempo de amanhã. Davi não foi preparado ali para quando Saul estava rei de Israel. Davi estava sendo preparado para quando Saul morresse. 40 anos depois, Davi assumiu a promessa, se tornando a promessa para o povo de Israel. E através ali de Davi foi vindo as descendências, até chegar na descendência de José e Maria, e ali vindo o Messias. A partir do momento que você se torna promessa, você também gera a promessa para a vida de outras pessoas que se tornarão promessa e gerarão promessa, que se tornarão promessa e gerarão promessa. Então, promessas em cima de promessas que vão se cumprindo. E quando Deus ele derrama uma promessa na sua vida, para que você se torne uma promessa de Deus também, é necessário que a promessa se cumpra. Quando a promessa de Deus se cumpre na sua vida, você se torna a promessa. Quando a promessa de Deus se cumpre na sua vida e você se torna a promessa e persevera, você gera promessa para a vida de outras pessoas que vão se tornar promessa e vão gerar promessa para a vida de outras pessoas. Quando Cristo entra na sua vida como único Senhor e Salvador, e você recebe o novo nascimento do Espírito Santo, você recebeu a promessa da salvação, você se torna a própria salvação na vida de alguém. Se hoje o salmista pudesse dizer, ele não diria: hoje eu me alegrei em ir à casa do Senhor. Ele não se alegraria em ir à casa do Senhor. Ele se alegraria hoje em ser a casa do Senhor. Ele não se alegraria em ir ao templo, mas de ser o templo. Ele não se alegraria em fazer um culto a Deus, mas ser o próprio culto a Deus. Ele não se alegraria simplesmente fazer um voto de fidelidade a Deus, mas ele seria o próprio voto de fidelidade a Deus. Ele não se alegraria só em fazer uma oferta, mas de ser uma oferta agradável a Deus. A Bíblia fala que só pode gerar ovelha. Um elefante não pode gerar ovelha. Um leão não pode gerar ovelha. Um lobo não pode gerar ovelha. Um urso não pode gerar ovelha. Só ovelhas geram ovelhas. Só salvos de verdade geram salvos.
Só aqueles que nasceram do Espírito Santo geram pessoas que nasceram do Espírito Santo. Só pessoas verdadeiramente arrependidas, convertidas em Cristo como único Senhor e Salvador, podem gerar pessoas arrependidas, convertidas em Cristo como único Senhor e Salvador. Só quem é luz pode transmitir luz e repreender as trevas. Só quem é bênção pode gerar bênção. Deus não quer só te abençoar. Deus quer que você seja a própria bênção. Através de Cristo, como teu único Senhor e Salvador da sua alma. Deus, Ele não quer que você faça simplesmente parte de uma religião. Deus quer que você faça parte do seu reino e da sua justiça. Refletir no seu reino e a sua justiça em toda sua maneira de viver, de ser, de pensar, de sentir, de agir, de falar, de ver, de ouvir, de se relacionar, transmitindo o reino e a justiça de Deus. Deus quer que você seja santo. Deus quer que você seja sincero e reto e temente a Ele.